Olá, amados e amadas. Bom dia para todo mundo. Bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia por dia. Olha só, hoje mais uma aula de língua portuguesa, porque eu sei que vocês gostam. Professora Sanilde Macedo. Nós vamos dar início aqui. Espero que vocês já estejam aí com o livro na mão, caderninho na mão, caneta na mão, tudo que for necessário para a gente tornar essa aula mais eficiente, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós sabemos que hoje sexta-feira, vai ser o dia da nossa aula, da nossa leitura, me perdoe, mas da nossa leitura cronometrada, certo? Hoje é o dia de você chamar alguém para ficar pertinho de você aí, para você cronometrar 1 minuto para ver quantas palavras a gente lê em 1 minuto. Ou então você coloca o seu celular e já bota aí para marcar 1 minutinho, quem tiver o celular, tá certo? Bota o relógio, bota o que vocês puderem colocar aí para a gente cronometrar o tempo, certo? Lembrando, meus amados, que essa questão de 1 minuto é naquele ritmo que eu falei para vocês. É para a gente ter uma leitura fluente, certo? Para nós exercitarmos, para a gente ter uma leitura mais na frente, uma leitura fluente, uma leitura que flui espontaneamente, certo? O que é importante, meus amados, é que a gente não deixe... a gente não subtrai as palavras quando nós formos falar, que a gente possa ler linha por linha do textinho, tá certo? E que saia naturalmente, que a leitura realmente possa fluir, tudo bem? Vamos lá para a leitura? Vamos ver qual é de hoje? Vamos lá. Muito bem. Nós temos aqui o texto telefones. Aí vocês têm a imagem de um telefone, vocês observam que esse telefone é antigo, não é verdade? Não sei nem se vocês conhecem. Aí é as avós de vocês já. Mas vamos lá. Telefones. Eu gosto de telefonar. Quero telefonar para Samuel. Eu disco o número dele. O telefone de Samuel está tocando. Ouço um som no meu telefone. O som me diz que o telefone de Samuel está tocando. Samuel levantou o fone dele. Eu falo com ele. Ele ouve a minha voz. Um fio do meu telefone está ligado à central. Os fios vão de cada telefone à central. Cada telefone tem um número. Eu disco um número de telefone, Isso diz à central com que telefone eu quero falar. A maioria dos fios telefônicos passa no subsolo. Muitos fios formam um cabo. Certos cabos muito grandes passam no fundo do mar. Navios especiais os colocam lá. Às vezes, os trens têm telefone. A gente pode telefonar no trem. Há telefone nas minas. Os mineiros podem telefonar ao homem de superfície. Esse texto está no livro para ler e reler, o livro de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vocês entenderam o texto, gostaram do texto? Gente, confesso que tem algumas coisas que tem nesse texto aqui que eu não sabia. Tipo assim, os fios passam por dentro do mar, né? Que navios especiais colocam, evidentemente, os fios lá. Vários fios vão formar um cabo. Tudo isso é curiosidade que nós só aprendemos lendo, tá bom? Então, vamos aí. Continuar aqui, vamos dar continuidade aqui. Meus amados, hoje nós vamos trabalhar pronomes pessoais. Nós já sabemos que pronomes é aquela palavrinha que vai acompanhar ou vai substituir o substantivo, certo? E tem vários tipos de pronomes. Se a gente for ver a classificação dos pronomes, tem vários tipos de pronomes. Mas hoje nós vamos nos ater aos pronomes pessoais, certo? Os pronomes pessoais tem aqui, ó, são as palavras que vão substituir os nomes e representam as pessoas do discurso. Aí você pode falar, tia, que pessoas do discurso são essas? As pessoas do discurso sou eu, é você, e são as pessoas das quais a gente está falando. Ou as pessoas que vão interagir ali numa conversa, tá bom? Essas são as pessoas do discurso, tá bom? Então vamos aqui, olha. Eu gosto de ler, tem o meninozinho aí, vocês estão vendo o meninozinho sozinho, né? Eu aí é a primeira pessoa do discurso, eu. Depois ele está com uma coleguinha, ele fala, tu gostas de ler. Essa coleguinha é a outra pessoa do discurso que ele está interagindo. Mais na frente,
uma colega avisa, ele gosta de ler. Está falando de outro colega, certo? Nós temos aí a terceira pessoa do singular. Nós gostamos de ler, nós aí, gente, primeira pessoa do discurso, mas só que está no plural. E eles gostam de ler, certo? Então, as palavras eu, tu, ele, nós, eles estão substituindo os nomes, os substantivos, não é verdade? Essas palavras aí que estão substituindo os nomes ou os substantivos, nós chamamos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto e do caso oblíquo. No caso aqui, nós estamos com os pronomes pessoais do caso reto. Vamos novamente? Queria que vocês falassem aí na casa de vocês, vocês repetissem aí com a professora. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Massificar isso aqui na cabeça, meus amados, que isso aqui são pronomes pessoais do caso reto. Agora nós vamos para os pronomes pessoais do caso oblíquo. E outra coisa, cada pronomezinho desse aqui, ele corresponde a um pronome pessoal do caso reto, tá certo? Cada pronome pessoal do caso oblíquo corresponde a um pronome pessoal do caso reto. Vamos ver isso aí direitinho? Pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Se refere à primeira pessoa, se refere, sou eu aí, certo? Só que eu estou aí no caso oblíquo. Te, ti, contigo. Segunda pessoa se refere a tu. O, a, li, si, consigo. Se, consigo. Nós, conosco. Vos, convosco. Os, as, lis, se, consigo. Tudo bem? Nós temos aí agora os pronomes pessoais do caso oblíquo. Atenção aqui, meus amados. Os pronomes o, a, os, as, eles têm também as formas lo, lá, los, las, nó, na, nós, nas. Aí eu digo aqui para vocês, eu chamei o menino. Nós já sabemos que o pronome ele vai substituir o substantivo, não é verdade? Então, quem que eu tenho um substantivo aqui? Eu tenho a palavra menino. E eu quero substituir a palavra menino por um pronome. Eu vou substituir a palavra menino por um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, fica, eu chamei o menino, fica eu chamei-o. Na realidade, vocês sabem que nós, no dia a dia, nós não falamos dessa forma. Mas é importante que nós saibamos onde colocar essas formas, certo, gente? Nos seus devidos lugares. Caso haja necessidade, caso a gente esteja em um local que necessite falar da forma culta, com a linguagem culta, a gente saiba também, tudo bem? Ou outra aqui, fui chamar o menino. Eu coloquei o R aqui, meus amados, eu coloquei aqui no verbo, vocês estão vendo o Rzinho aqui? Toda vez que o verbo vier com o R, você vai substituir por ló. Fui chamar o menino, fui chamá-lo. Machucaram o tigrinho. Agora aqui o verbo, vocês viram que o verbo já termina com M de Maria? Toda vez que o verbo terminar com M de Maria, eu vou usar as formas nó, na, nós, nas. Machucaram o tigrinho. Como fica? Eu quero substituir o substantivo tigrinho. Eu quero substituir o nome tigrinho. Como é que fica? Machucaram-no. Chamaram as meninas. Novamente o verbo termina com M. E eu quero substituir as palavras a menina. Quero substituir meninas. Eu quero substituir a palavra meninas por um pronome pessoal do caso oblíquo. Como é que fica? Eu observo o verbo terminou em M de Maria. Então, eu vou utilizar os pronomes pessoais do caso oblíquo nas suas formas. Nó, na, nós, nas. Meninas aí está no plural. Então, eu já não posso usar chamaram na. Se eu poderia chamar, gente, se fosse só uma menina, mas é as meninas. Então, fica como? Chamaram nas. Tudo bem? Então, fica eu chamei-o, fui chamá-lo, machucaram-no e chamaram-nas. Vocês observem, amadinhos, que os pronomes pessoais aí do caso oblíquo,
Eles estão seguindo o que fala lá em cima, o conceito deles, a ideia deles. Que eles servem para quê? Para substituir, para acompanhar ou substituir um nome. A primeira palavra, eu chamei, está substituindo que nome? Substituindo menino. O ló aqui está substituindo menino. O nu aqui está substituindo o tigrinho, o substantivo tigrinho. E o nas aqui está substituindo o substantivo meninas. Tudo bem? Então, assim, amadinhos, é interessante, quando a gente for começar um conteúdo, quando a gente for estudar um conteúdo, a gente precisa, para ir clareando as ideias da gente, a gente precisa ir lá no conceito, para ver o que está dizendo. É como se fosse uma espécie de lei. Antes de começar o estudo sobre pronomes, lá no livro tem pronome é isso, isso e isso. Não é verdade? Quer ver? Depois vocês podem fazer uma experiência de vocês irem lá no livro de vocês e ver o que é que está dizendo sobre pronome. Aí vai estar dizendo que o pronome é a palavra que vai acompanhar ou vai substituir. Depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar isso aí dentro do que aparecer, dentro das atividades, dentro dos exercitandos. No dia a dia você vai aplicar. E vai dar certo, tá bom? Senão haveria o quê? Uma contradição. Olhem só. Se ele fala, chamei aqui o pronome oblíquo está substituindo o menino. E é isso que fala lá no início, que o pronome vai servir para substituir ou acompanhar. Mais uma vez. E aqui também, meus amados, outra coisinha que eu coloquei aqui, pensando eu que vai facilitar um pouquinho, certo? Vocês têm aqui o verbo, os verbos prepararam, enviaram, quebraram. Todos esses verbos terminam com M de Maria, não é verdade? Então, quando o verbo terminar com M de Maria, e você tiver que substituir o substantivo, no caso aqui, quem é o substantivo? Olha só, excursão, bilhete, garrafas. Você vai substituir esse substantivo aí, não é verdade? Então, você já sabe que para você substituir esse substantivo aqui, dentro da norma, vai ter que ser por nó, na, nós, nas, certo? Aí você olha se o substantivo está no singular, se ele está no plural, para você colocar de forma correta, tudo bem? Vamos olhar aqui com a professora? Prepararam uma excursão. Como é que fica? Prepararam na. Ó, prepararam na. Embaixo. Enviaram um bilhete. Como fica? Enviaram no. Quebraram as garrafas. O M e a garrafa aí está no plural. E é feminino. Então, eu vou ter que colocar quebraram nas, tá bom? Vocês compreenderam? Observar o verbo. Primeiro, observa o verbo. Vê a terminação do verbo. O verbo terminou em M de Maria. Você só vai poder substituir nos pronomes oblíquos por nó, na, nós, nas. Simples assim, tá bom? Vamos para frente. Vamos lá. Complete as frases com os verbos indicados nos quadrinhos, substituindo as palavras destacadas por pronomes. Comprei doces e vou, substituindo as palavras destacadas. Ó, gente, comer, o que você vai colocar é aqui, ó. Você vai substituir comer, ver, atravessar, mostrar e colar. Você vai pegar essas palavras e vai trocar essas palavras por um pronome pessoal, tá certo? Vamos lá. Comprei doces e vou comê-lo. Tudo bem? Comprei doces e vou comê-lo. Você vai tirar o R. Outro detalhe, meus amados, importante também. Você vai tirar o R. Vocês estão vendo aqui que os verbos aqui, eles estão no infinitivo. Os verbos aí, infinitivo impessoal, né? Porque não tem pessoa. Tem o R no final. Quando tiver o R no final, geralmente quando tiver o R no final, você vai substituir por lo, lá, los, las. Também é bem simples, tá bom? Vamos tentar, vamos fazer aqui? Vamos lá? Comprei os doces e vou comer-los. Esse los se refere a... Quem é que você vai comer? Os doces, não é verdade? Comprei doces e vou comê-los. Eu posso substituir. Eu tirei o doces aqui, gente, para substituir, é para tirar é doces, viu? Comprei doces e vou comê-los. Quem que eu estou substituindo aí é o substantivo doces, tá bom? Chegaram os filmes e vou vê-los.
Você tirou o R e colocou o los. Esse los está substituindo quem? Chegaram os filmes e vou vê-los. Você vai ver quem? Você vai ver os filmes, tá certo? Veja aquela ponte. Vamos atravessar lá. O verbo atravessar termina com R. Você vai substituir por um pronome pessoal do caso oblíquo. Como é a ponte, como é ponte, ele vai estar aqui, gente, no singular. E feminino, atravessar lá. Vou levar o cavalo e mostrar aos meninos. Como é que fica? Tentem aí vocês. Vê baixinho aí na cabecinha de vocês, não precisa dizer para ninguém não. Vê baixinho aí quando a professora falar, vocês vejam se bate aí com o que vocês pensaram na cabecinha de vocês aí. Vou levar o cavalo e vou aos meninos, com o verbo mostrar. E vou o quê? Mostrar-lo. Esse lo substitui a palavra cavalo. Observe que aí está no masculino, está no singular, tudo bem? Ganhei algumas figurinhas e vou colar. Como fica aí, gente? Ganhei algumas figurinhas e vou colar. Você tira o R, o que você vai colocar? Ganhei algumas figurinhas e vou colar las. Por que o las? Porque ele vai substituir figurinhas. Figurinhas feminino, figurinhas no plural. Ele tira o R ali e coloca o las. Ganhei algumas figurinhas e vou colá-las. Meus amados, pode parecer que fica um pouco diferente do que a gente fala no dia a dia. Na realidade, a gente não fala desse jeito. Vou só pontuar novamente. Nós não falamos desse jeito no dia a dia. Pode perguntar, tia, por que eu tenho que aprender isso, né? Se eu não falo desse jeito aí no dia a dia. Mas é como a tia está dizendo, é importante a gente saber tudo e usar o que for necessário. E, ademais, dessa forma, isso é uma convenção, está na NGB, isso é lei. Se é lei, nós temos que obedecer, tá bom? Leia o texto e grife os pronomes pessoais. Meus amados, vamos ler o texto comigo, vamos ler o texto com a professora. Olha só. Nossas diferenças são riquezas. Nossas diferenças são riquezas. Vocês imaginam que esse título aí, ele já é bem sugestivo. Que a minha diferença e a sua diferença são riquezas, são ouro. Vamos ver por quê? Por que o texto colocou esse título? O que ele quer dizer com esse título? Vamos lá, a gente só vai saber, a gente só vai descobrir se nós lermos o texto. Eu leio aqui, vocês leem aí, ó, daquele jeito que a gente sabe. Só a gente sabe fazer, tá bom? Vamos lá. Eu e você temos o direito à diferença. Que é legal. Eu posso ser eu, você pode ser você. As diferenças de cada um de nós são riquezas. Onde estaria a graça e a beleza das árvores, das flores, das estrelas e de todos os seres da natureza, se todos nós fôssemos iguais? O nome aqui é Borges, alguma coisa que eu não vou me atrever a ler, tá, gente? Mas olha que coisa significativa, entendeu? Olha aqui, ó, para a gente refletir que as diferenças são riquezas. E ele coloca, se tudo na natureza fosse só árvore, seria bonito também, não é verdade? Mas não seria tão bonito quanto tem a árvore, tem o mar, tem as montanhas, tudo isso aí enfeita mais, não é verdade? A gente pode puxar também um pouquinho esse texto para a questão das cores. Vocês já imaginaram se a gente pintasse só de branco? Ia ficar uma coisa assim meio bonito, mas um pouquinho cansativo, só branco, 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 né? Então, com várias cores, a coisa fica bem mais alegre, fica bem mais bonita. O branco, o preto, o amarelo, o verde, não é verdade? Então, a gente pode refletir também, puxar essa reflexão para esse textinho aqui do senhor Borges, alguma coisa. Tá bom? Ah, vamos grifar aqui os pronomes pessoais. Gente, qual é o primeiro pronome pessoal que tem aqui? Tem eu. Pronome pessoal do caso reto. A primeira pessoa do discurso, ele se coloca eu, não é verdade? Primeira pessoa do discurso. Depois nós temos aí você. Você já é o meu interlocutor, você é a pessoa que eu falo, né? É outra pessoa do discurso. Temos novamente eu. Procurem aí, meus amados. Caso a professora esqueça, vocês apontem aí.
Novamente eu. Você novamente. Você novamente. Nós. Nós aí, primeira pessoa do plural. E nós aí novamente, certo? Nós temos aí o que nós sublinhamos, nós marcamos, nós grifamos, nós colocamos em relevo os pronomes pessoais do caso reto, tá certo? Meus amados, agora que tem aquele texto maravilhoso, aquele texto escolhido a dedo para vocês gostarem, tá certo? Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Você não pode passar a vida sem ler um texto como esse, tá bom? Vamos lá? Diálogo. Começa com o título já chamando a atenção para diálogo. Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Sua mãe, seu pai, ou alguém já lhe disse que você não escuta o que eles falam? Já aconteceu isso com vocês, amados? Alguém já disse, preste atenção, você não está escutando o que eu estou falando, né? Vamos lá, segundo parágrafo. Muitas vezes, as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só quer escutar e entender o que os outros estão falando. Só que escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Algumas vezes, não queremos escutar o que estão nos dizendo, como quando seus pais o proíbem de fazer alguma coisa. Você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais. Embora você, às vezes, não concorde, deve respeitar a decisão deles. Outras vezes, os seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então, é preciso conversar com eles para que escutem o que você está pensando. Ainda há os momentos em que quem está nos escutando não entende o que estamos dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara, para que os outros entendam o que estamos falando. Podemos dizer, então, que o diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara, para que as pessoas entendam o que falamos. Amados, tudo bem nesse texto? Vocês compreenderam aí? Vamos fazer uma reflexãozinha aqui. Vocês acham que hoje em dia existe essa questão mesmo do diálogo? As pessoas estão dialogando? As pessoas estão se entendendo? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenvolver, nós, seres humanos, chegou a época, está no ápice, que nós temos que desenvolver a habilidade de ouvir. A gente tem muita coisa para falar, mas os outros também têm muita coisa para falar. Então, essa conta tem que bater, tá certo? Então, a habilidade de ouvir é uma habilidade essencial para que aconteça o diálogo aí falado dentro do texto. Porque, na realidade, o texto está nos falando que só existe o diálogo quando você fala, eu te escuto e te entendo. Não necessariamente eu venha concordar com você. Mas é necessário que eu escute e que eu entenda o que você está querendo dizer, tá certo? Agora, quanto a concordar, a gente já vai entrar noutra dimensão aí da persuasão, do convencimento, da razão, tá certo? Mas vamos exercitar um pouquinho com esse texto, a compreensão. Compreendendo o texto. O texto lido nos diz, você sempre escuta com atenção os outros. É difícil ouvir sem opinar sobre o que as pessoas falam. As pessoas sempre escutam as outras com boa vontade. Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Meus amados, qual vocês acham que está correta aí, está de acordo com as linhas do texto? Vocês observem aí, amadinhos, que nós temos aí é o compreendendo o texto, é compreensão. Se é compreensão de texto, eu volto ao texto, está nas linhas do texto, tá certo? O que é que o texto diz? Você sempre escuta com atenção os outros, o texto está falando isso. O texto fala, é difícil ouvir sem opinar sobre o que as pessoas falam. As pessoas sempre escutam as outras com boa vontade.
Não. O texto fala que muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. E, amados, vocês observem hoje em dia também que você está falando com a pessoa e a pessoa está no celular. Então, a pessoa pode estar te ouvindo, mas a pessoa não está te escutando. Por quê? Porque a atenção dela está voltada para outra coisa. E, nesse caso, para o celular. Tá certo? É isso que o texto está falando. Sobre comportamento ético. O texto fala que devemos emitir juízo de valor, independente de opiniões. Escutar e entender o que os outros estão falando. Discordar dos outros, mostrando seu valor. Concordar sempre com as opiniões dos pais. O que vocês acham sobre comportamento ético? O que o texto está falando? A, B, C ou D? O texto fala, meus amados, que devem escutar e entender o que os outros estão falando, certo? Em relação à letra C, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, amados, em relação à letra C. Olha o que fala a letra C. Discordar dos outros, mostrando seu valor. Hoje em dia, se vocês observem, que hoje em dia está muito na moda, está muito assim, está muito no centro das discussões, você discordar das pessoas. Só para você emitir uma outra ideia, que muitas vezes é a mesma coisa que o outro pensa. Por quê? Isso aí o texto nos chama a atenção, que é só porque todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir, certo? É necessário a gente refletir um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Quando alguém diz isso, assim, assim, aí a outra diz, não, não é bem assim, não é que seja assim. Aí, na realidade, vai e diz a mesma coisa. Por isso que o texto aqui fala, é escutar e entender o que os outros estão falando. Coloque verdadeiro ou falso nas alternativas de acordo com as linhas do texto, ou seja, nós estamos aqui na compreensão textual. Vamos ver o que diz a letra A. Você precisa escutar e entender os motivos do seu pai, dos seus pais. Gente, isso é verdade. O que vocês acham? É verdade. Nós precisamos escutar e entender os motivos dos meus pais. Por que meus pais estão dizendo isso? Por que o papai está dizendo isso? Por que a minha mãe está dizendo isso? E não só você já, discordar. Vamos parar um pouquinho, meus amados, e refletir, né? Vamos ouvir, primeira coisa. Primeira habilidade, ouvir. Vamos ouvir. Cala a boca e ouvir o que ele está falando. Depois nós vamos procurar entender os motivos, por que ele está dizendo isso? Tem sentido o que ele está dizendo? Não é verdade? Eu posso contra-argumentar, tá? Não concorde com seus pais. Jamais. Jamais, amados. Essa alternativa aqui é falsa. É preciso conversar com seus pais para que eles escutem o que você tem a dizer. Ok, amadinhos, isso é bem claro. Papai e a mamãe falou, fica calado, escuta, ouve o que ele tem a dizer, tá certo? Às vezes, quem está nos escutando não entende o que estamos dizendo. Acontece muito. Como acontece também da minha pessoa ouvir a outra e não entender o que ela está falando, tá bom? É questão da empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro para a gente ver, tá bom? Diálogo é a ação de escutar e entender o que o outro nos diz. Pronto, amados. Aí aqui nós fechamos em relação ao que vem a ser diálogo. O texto fala que diálogo é o quê? Diálogo é eu ouvir e eu entender o que o outro está falando, o que o outro está dizendo. O texto não fala que eu tenho que concordar, meus amados. O texto fala que eu tenho que ouvir, tenho que entender. Tudo bem? Até aí está claro para vocês sobre esse texto? Vamos lá. Quarta questão. O primeiro parágrafo do texto traz duas indagações, sobre as quais podemos inferir que se trata de uma reflexão sobre... Aqui, meus amados, nós já entramos no campo da... Aqui nós já entramos no campo da interpretação de texto. Da interpretação de texto. O que é isso? Nós vamos interpretar, nós vamos deduzir o que o texto está falando. O que ele fala? A habilidade de ouvir, vontade de falar, vontade de pensar, habilidade de pronunciar. Nós podemos inferir que ele está fazendo uma reflexão sobre a habilidade de ouvir. Tudo bem?
Meu amado, então, o que estudamos hoje? O que nós aprendemos um pouquinho mais hoje? Nós vimos a habilidade aqui, estabelecemos relações entre partes de um texto, utilizando os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo como recurso coesivo e identificamos repetições e substituições que contribuíram para a compreensão do texto. Nós vimos também compreensão e interpretação de texto. Nós vimos também e conceituamos e classificamos os pronomes pessoais. Obrigada, amados. Obrigada, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui servindo, de estar aqui sendo útil. Obrigada a vocês, obrigada aos familiares de vocês. Eu espero que a gente se encontre cada vez mais com mais garra, com mais ânimo, com mais força, que a gente não desista, que já está chegando pertinho da gente mudar nosso ano, nosso grau, nossa série, tá certo? Precisamos de um pouquinho mais de esforço e a gente vai chegar lá, tá bom? Beijo no coração de vocês. Bom dia! Bom dia, amadinhos, amadinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que vocês pegarem isso aqui para assistir, tá valendo, tá certo? Hoje, mais uma vez, professora Sanilde Macedo, língua portuguesa, porque eu sei que vocês adoram. Então, vamos lá. Primeiro momento, o momento da nossa leitura. Não existe aula de língua portuguesa sem uma leitura bacana, uma leitura para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, tudo bem? Então vamos lá. Gente, hoje eu trouxe uma leitura para vocês. Vocês não têm noção da gostosura, da maravilha que é esse texto. Não. Vocês não podem passar a vida sem ler esse texto aqui. Olha só que maravilhoso. Hora da leitura. Vamos lá. Fazer uma brincadeira com vocês. Nós vamos iniciar esse texto e vocês vão ver o que a gente faz. E o que a gente não faz dentro desse texto aí. Aí depois a gente conversa sobre, tá bom? Não vale enrolar a professora, dizer que faz uma coisa e acaba você não fazendo, tá bom? O mais importante é nós refletirmos sobre o texto, tá bom? Vamos lá. Cuide das suas atitudes. Um belo dia de sol, o seu Mário, um velho caminhoneiro, chega em casa. Depois de 20 longos anos de trabalho, chama sua esposa para ver o seu lindo caminhão. O primeiro que conseguiria comprar após todos aqueles anos de sufoco. E que a partir daquele dia o levaria a ser seu próprio patrão. Olha que coisa legal. Ao chegar à porta de sua casa, encontra seu filhinho de 6 anos, martelando alegremente a lataria do reluzente caminhão. Olha isso, gente. Irado, aos berros, pergunta o que o filho estava fazendo e, sem hesitar, no meio do seu furor, martela impiedosamente as mãos do filho, que se punha a chorar sem entender o que estava acontecendo. A mulher do caminhoneiro corre em socorro do filho, mas pouco pode fazer. Chorando junto ao filho, consegue trazer o marido de volta à realidade e, juntos, o levam ao hospital para fazer um curativo nos machucados provocados. Passadas várias horas de cirurgia, o médico, desconsolado, bastante abatido, chama os pais e informa-lhes que as dilacerações foram de tão grande extensão que todos os dedos da criança tiveram que ser amputados. Mas que, de resto, o menino era forte e tinha resistido bem ao ato cirúrgico, devendo os pais aguardá-lo acordar no quarto. Ao acordar, o menino foi só sorrisos e disse ao pai: papai, me desculpe, eu só queria consertar o seu caminhão, como você me ensinou outro dia. Não fique bravo comigo. O pai, enternecido, disse que não tinha mais importância, que já nem estava mais bravo e que não havia estragado a lataria do seu caminhão. Ao que o menino, com os olhos radiantes, perguntou: quer dizer que não está mais bravo comigo? Não, respondeu o pai. Se estou perdoado, papai, quando os meus dedinhos vão nascer de novo? Gente, esse texto é muito forte, né? Aí o que é que ele colocou aqui?
com a colaboração do professor José Roberto da Mata, a reflexão. Apesar de forte, essa história tem um cunho muito real. Porque na hora do ímpeto, machucamos profundamente quem amamos. E em muitas das vezes não podemos mais sarar a ferida que deixamos. Pense em suas atitudes e reflita para ver o quanto tem sido impetuoso e, se for possível, mude suas atitudes a fim de evitar danos irreversíveis. Fazendo ao outro o melhor, estaremos recebendo do outro o melhor que lhe doamos. Somos herdeiros de nós mesmos, o que damos é o que recebemos. E aí, meus amados, vocês gostaram da leitura? Esse textinho ele vai ficar lá na plataforma, caso alguém queira conversar com o pai, queira mostrar esse texto para o seu pai, queira ler esse texto para sua mãe, queira ler esse texto para sua mãe, queira ler esse texto para o seu pai, para uma tia, para sua madrinha, para sua vozinha. Você vai na plataforma, pega o texto e lê. Você agora já tem um pouquinho mais de intimidade com esse texto, porque a professora já leu para vocês, tudo bem? Agora a pergunta de $1 milhão. Vocês fazem assim como o pai do menino? Vocês agem assim intempestivamente? Alguém já fez isso? Todo mundo, né, gente? Claro, todo mundo. E a professora, como é mais velha, já fez muito mais do que vocês. Podem apostar, tá certo? Mas, meus amados, é o que a professora Sanilde sempre fala para vocês. O texto é para a gente refletir e para nos transformar. O texto só tem serventia se ele nos transformar e nos transformar para algo melhor, tá bom? Para que a gente possa refletir. Vocês viram aí, amadinhos, o tamanho da inconsequência do pai ter agido num momento de raiva, num momento assim, irado. Ele agiu, o que aconteceu? Depois ficou tudo bem. Ele viu que aquilo ali, tudo bem que aquilo ali era uma coisa grave, mas não precisava agir com tanta ira, com tanta raiva. E às vezes isso acontece com a gente, não é verdade? Então, essa leitura vai nos ajudar, chamou a atenção da gente, deu aquele estalo assim na gente, opa, peraí. Deixar a raiva passar, aí eu vou agir com calma. Por quê? Porque é mais inteligente. Mostra que você tem mais sabedoria do que aquele que age com ímpeto, que age com raiva, entendeu? E isso, a educação faz a nossa educação, enquanto leitores, faz toda a diferença. Por isso que é diferente uma pessoa que lê de uma pessoa que não lê. Tudo bem, meus amados? Vamos lá? Vamos ver se nós compreendemos o texto. Já vai fazer pergunta agora, viu? Compreendendo e interpretando o texto. A partir da passagem, apesar de forte, essa história tem cunho muito real. Porque na hora do ímpeto, machucamos profundamente quem amamos e em muitas das vezes não podemos mais sarar. Sarar, vocês viram aí entre aspas, tá, amados? Sarar a ferida que deixamos. A partir dessa passagem aí que a professora leu, o que é que nós podemos entender? Letra A fala que nós podemos entender que nós, seres humanos, somos pacíficos e reagimos sempre a provocações. Eu não aposto na letra A. Quero ver vocês aí, o que é que vocês vão apostar, tá certo? Letra B. Infelizmente, nós, seres humanos, somos dotados de um sentimento impulsivo. Gente, eu, professora, vou deixar a letra B e no aguardo. Vou para a letra C, para ver se fica melhor. Nós nunca reagimos a provocações. Isso faz de nós pessoas fracas. Não, eu também descarto a letra C. Vamos na D? Nós, como seres racionais e dotados de inteligência, sempre pensamos antes de reagir. É o contrário, né, amados, que o texto está falando? Que a gente age por ímpeto, age por impulso. Então, eu fico aí com a letra B, B de bola. O que fala? A letra B, a partir dessa passagem, ela fala que, infelizmente, nós, seres humanos, somos dotados de um sentimento impulsivo, meus amados. Aquele impulso, pã, já faz. Chamar a atenção aqui, meus amores, meus amadinhos, de vocês, no sentido de que o que nos diferencia dos animais é a capacidade que nós temos de raciocinar. Pensem comigo. Quem age impulsivamente é o cavalo, é o jumento,
É o boi, não é verdade? São os animais. Se eu não tenho uma capacidade de me controlar em determinados momentos, eu não estou sendo racional. Logo, estou agindo como os animais irracionais. Tudo bem? Mas vamos lá, para frente. Uma das lições que podemos tirar da leitura desse texto é, eu vou dizer aqui, vocês pensem aí. Devemos sempre agir no ato, pois depois esfriamos a cabeça. Eu acho que não, amados. Se eu for agir no ato, eu vou agir de cabeça quente. Aí depois, se eu esfriar a cabeça, eu já fiz a bobagem, né? Já fiz a besteira, tudo bem? Letra B de bola. Quando agimos, a pessoa pensa 2 vezes antes de nos maltratar. Eu acho que não também, gente. O que vocês acham? Se a gente age ali com ímpeto, se a gente age na impulsividade, você acha que a outra pessoa vai pensar 2 vezes antes de nos maltratar? Não. Letra C. Devemos cuidar de nossas atitudes e não agir na hora do ímpeto. Até agora eu fico com a letra C, e vocês? Mas vamos observar a D de dado. Agir com a cabeça quente sempre é a melhor solução. É não, né, amadinhos? O texto está falando justamente o contrário. O texto está falando que nós devemos cuidar de nossas atitudes. Não agir na hora do ímpeto. Geralmente, quando a gente age no calor da emoção, seu colega te belisca, caça conversa, te apelida, e na mesma hora tu revida. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente faz alguma coisa que depois a gente se arrepende, ou que tem uma consequência que muitas vezes a gente não pode sanar, tá bom? Agora nós vamos aqui para o pronome de tratamento. Pronome de tratamento é um pronome da forma que vai nos ensinar a forma como eu vou tratar o meu interlocutor. Olha só, gente, que legal. Vocês estão vendo o leão aí? Como é que o leão quer ser tratado? Como é que o leão quer ser tratado? Observe aí, ele fala assim, ó, sou o rei das selvas. Eu sou o rei das selvas. Quero que me tratem por vossa majestade. Por quê? Porque ele é rei. E o tratamento adequado para que a gente fale com o rei, se refira ao rei, é vossa majestade, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Pronomes de tratamento são formas de reverência que consistem em referirmos-nos às pessoas pelos seus atributos ou qualidades que ocupam. Por isso, eles são também chamados formas substantivas de tratamento ou formas pronominais de tratamento. Tudo bem? Opa. Vamos lá. Pronomes de tratamento. Amados, aqui a professora colocou os que são mais usados, assim, os que a gente mais vê dentro dos livros, das gramáticas, tá certo? Você, eu me dirijo, quando eu falo você, eu vou me dirigir a quem? A pessoas mais próximas, amigos e familiares. Quando eu falo vossa, senhor, senhora e senhorita, é um tratamento de respeito. Professora, a senhora quer que eu copie a página, é assim que vocês falam? Vossa Majestade, eu vou me dirigir a reis, rainhas e imperadores. Imperadores, no caso, é Vossa Majestade Imperial, viu, gente? Vossa Alteza, quando nós formos falar com príncipes e princesas. Vossa Excelência. Gente, no Brasil hoje está cheio de excelência, né? Mas assim, mas a norma é para altas autoridades, presidentes, embaixadores, senadores, deputados, Vossa Excelência. Vossa Senhoria. Autoridades, sim, também, mas autoridades menores. Usa-se também em cartões e convites. Vossa Senhoria, né? Quando a gente vai expedir convite, a gente pode colocar também. Vossa Santidade, Papa. Vossa Reverendíssima, sacerdotes e padres. Então, esses aí, meus amados, são os pronomes de tratamento mais usuais. Para frente. Vamos preencher aqui. Vamos completar aqui o texto com pronomes de tratamento adequado. Sabendo eu que eu vou trabalhar agora pronomes de tratamento. Complete o texto com pronome de tratamento adequado. O príncipe disse ao rei. Ora, meus amados, se o príncipe disse ao rei, ele vai se referir ao rei. Qual é o pronome de tratamento que ele vai falar? Que ele vai dizer?
Vocês lembram do leão lá do começo do texto? Como é que o leão quer ser tratado? É de majestade. Por que que o leão quer ser tratado de majestade? Porque ele é rei. Então, olha só. Vossa Majestade quer dar um passeio? O príncipe disse para o rei, né? Vossa Majestade quer dar um passeio? Aí o rei disse. O rei respondeu. O rei respondeu, meus amados, para quem? O rei respondeu para o príncipe. E como é que eu falo com o príncipe? Eu falo com o príncipe, Vossa Alteza. Aí o rei respondeu. O príncipe disse. Vossa Majestade quer dar um passeio? Aí o rei respondeu, só se Vossa Alteza for comigo. Os dois saíram alegremente pelo jardim do palácio, tá? Então, vamos ler o textinho rapidinho aqui, ó, já com os pronomes, os devidos pronomes colocados. O príncipe disse ao rei, Vossa Majestade quer dar um passeio? O rei respondeu, só se Vossa Alteza for comigo. Os dois saíram alegremente pelo jardim do palácio. Meus amadinhos, aqui mais exercitando. Vamos exercitar, que é só assim que a gente aprende. Que forma de tratamento devemos usar ao conversar com o nosso irmão? Você está falando com o seu maninho, está falando com a sua maninha. Como você deve tratar? Qual é o pronome de tratamento? Você, tá bom? É elegante, é educado, tá? A nossa professora... Aí a coisa muda de figura, né, gente? Estou brincando aqui com vocês. Falando com a minha professora, falando com o meu pai, com a minha mãe. Qual é o pronome de tratamento que eu devo usar? Senhora. Se eu estou falando com um sacerdote, Vossa Reverendíssima. Estou falando com uma jovem solteira, senhorita. Agora, se eu estou falando com o presidente da República, maior autoridade do país, eu devo chamar Vossa Excelência. Tudo bem? Olha essa foto aí, meus amados. Olha o rapaz falando com uma moça solteira, com uma jovem solteira, chamando de senhorita. Senhorita que é as flores, tá bom? Vamos na 3 agora? Eu faço aqui e vocês façam aí. Depois a gente vê quem acertou, tá certo? Numere a segunda coluna de acordo com os pronomes da primeira. Na primeira coluna eu tenho você, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Excelência e Vossa Alteza. Para eu me referir... Na segunda coluna eu tenho príncipes, papas, familiares, reis e tenho imperadores. E na última eu tenho altas autoridades. Quando eu falo você, aqui eu vou me referir a quem? Aos meus familiares, meus irmãos, né? Vossa Majestade, eu vou falar com quem? Com reis e imperadores. Lembrando que imperadores é Vossa Majestade Imperial. O negócio aí fica maior, né? Fica maior para falar com o imperador. Falar com o Papa, né? É Vossa Santidade. Falar com altas autoridades, Vossa Excelência. E falar com o príncipe, eu tenho Vossa Alteza. Quem foi que acertou aí? É de casa, quem foi que acertou? Depois vocês podem voltar, viu, gente? Também para assistir mais uma vez. Vamos mais exercício, mais exercitando. Bora lá. No trecho seguinte, quem são os interlocutores? Meus amados, os interlocutores são as pessoas do discurso, tá bom? Leiam aí o textinho. Conseguiram ler? Vossa Magnificência comparecerá à cerimônia? Ainda não posso responder com segurança a Vossa Santidade, mas com certeza Sua Eminência estará presente. Gente, eu li isso aqui, eu achei tão bonitinho, sabe por quê? Porque aqui nesse textinho está cheio de autoridade. Essa cerimônia que vai haver aqui, essa festa, esse evento que vai ter aqui, está assim de autoridade. Quer ver? Vocês observem. Tem aí a Vossa Magnificência, tem aí a Vossa Santidade e tem aí a Sua Eminência. Então, vamos ver aqui quem é. No trecho seguinte, quem são os interlocutores? Nós temos nesse evento, nessa festinha aí, nós vamos ter reitores de universidade, nós temos o Papa e nós temos cardeais. Reitores de universidade aí quem é? É Vossa Magnificência. O Papa, Vossa Santidade. E os cardeais, Sua Eminência. Certo? Observem o vosso e o sua, gente. Nós já estudamos sobre isso também. O vossa, eu estou falando com a pessoa.
O sua, no caso aqui, meus amados, o sua eminência, eu estou falando da pessoa. Estou falando dos cardeais, certo? As palavras vossa e sua, dentro desse contexto, indicam o quê? A segunda e a terceira pessoa do discurso, a primeira e a segunda pessoa do discurso. As duas palavras indicam primeira pessoa do discurso. Letra D. As duas palavras indicam segunda pessoa do discurso. O que é que vocês acham? Vossa e sua. A gente já conversou. Vejam aí vocês. Letra A, B, C ou D? Segunda e terceira pessoa do discurso. Vossa, gente, é como se fosse tu, né? E sua, ele. Tudo bem? Lembre-se. Olha a lembrancinha aí, gente. Olha a lembrancinha aí. Ao usar um pronome de tratamento, não se deve mudar a pessoa do tratamento escolhida inicialmente ao longo do texto, certo? Ou seja, se começar utilizando o pronome de tratamento você, a concordância ao longo do texto ou da fala deve ser feita sempre com esse pronome na terceira pessoa. A gente não pode mudar, começar com você e depois chamar tu. Vamos lá. Exemplo de frase inadequada. Olha aqui, meus amados. Você sabe que horas o teu ônibus chega? E olha, amadinhos, vocês observem como é importante essa questão do estudo, do exercitando. Por quê? Porque isso aqui a gente ouve o tempo todo, as pessoas falando dessa forma, não é verdade? Na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, as pessoas falam assim, você sabe que hora teu ônibus vai passar? Tá nem passando, né, gente? Tá em greve. Você sabe que horas o teu ônibus chega? Perdão. Porque ele começou com você e lá no meio da frase ele colocou teu. Aí não tá certo. Por isso que aqui fala, exemplo de frase inadequada. Olha só. Essa frase, apesar de ser uma forma possível na linguagem coloquial, está errada, de acordo com a norma culta. Já que teu não está concordando com você. O certo, ou o mais adequado, então, seria: você sabe que horas o seu ônibus chega? E aqui eu tenho você e seu ônibus, tá bom, gente? Substituindo aí o teu. Outra coisa bem legal, amados. Vossa Excelência ou Sua Excelência. Quando são empregados em relação à pessoa, quando são empregados em relação à pessoa com quem falamos, ou seja, quando usados diretamente com o interlocutor, os pronomes de tratamento possuem vossa. Exemplo, senhor reitor, eu espero que vossa magnificência compareça à Assembleia amanhã. Por que ele usou vossa, gente? Porque ele está falando diretamente com o interlocutor. Então, ele usa a segunda pessoa, vossa. Quando falamos a respeito de alguém, usamos sua. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Disseram-me que Sua Alteza, o príncipe Harry, adora tomar chá. Aí foi que a professora fez, fui buscar o príncipe Harry tomando chá para vocês não esquecerem. Olha aí ele com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, com a Michelle Obama, tomando um chá. Aí o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando dele, não é dele? Então eu digo, disseram-me que Sua Alteza, o príncipe Harry, adora tomar chá. Né? Agora, se eu fosse a Michelle Obama, eu diria assim, Vossa Alteza, o príncipe Harry aceita um chá? Não é verdade? Então, assim, essas brincadeiras em amadinhas, me perdoe, mas é só para facilitar. Disseram-me que Sua Alteza, o príncipe Harry, adora tomar chá. Ok? O que estudamos hoje? Selecionamos e utilizamos formas de tratamento adequadas de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Compreendemos e interpretamos texto. Compreensão e interpretação de texto. Meus amados, compreensão, já estudamos, são as linhas do texto. Interpretação, o que eu inferi sobre o texto, tá bom? Qual foi o texto que a gente leu hoje? Foi o texto do meninozinho e do pai do meninozinho, não foi? O texto da gente prestar atenção
as nossas atitudes e que a gente não haja de forma intempestiva. Que se sobressaia em nós a questão da educação e do raciocínio. E mais que isso, gente, que a gente consiga controlar os nossos ímpetos. Por quê? Porque nós somos animais, sim, mas somos racionais. Tá bom? Nós somos animais, sim, mas nós somos racionais. Nós pensamos antes de agir. Nós estamos deixando de praticar isso, tá bom? Mas o texto veio chamar a nossa atenção aqui, veio dar aquele estalo para a gente botar isso de novo, né? Voltar e ver que a gente tem que pensar, tá certo? Compreensão e interpretação de texto, tratamentos adequados. Utilizamos formas de tratamento adequada de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Foi quando a gente viu isso, falando como que eu me refiro a príncipes, a reis, aos meus familiares, à minha professora. Nós estudamos a forma de tratá-los, de melhor tratá-los, tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que nós temos de servir. Eu tenho de servir, vocês têm de servir, nossos familiares têm de servir. Aproveitar essa oportunidade que ela é única, da gente estar aqui nesse plano servindo. Agradecer muito a vocês, meus amados, que são o motivo maior do nosso trabalho, certo? A esperança que a gente tem de estar levando conhecimento, de vocês estarem aprendendo, para quê? Para que haja transformação na vida de vocês. E transformação para melhor, claro, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê. Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar no 5º ano em matemática problemas de contagem, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente viu vários problemas de contagem, a gente viu como é que faz uma contagem, o que a gente utiliza em uma contagem, problemas simples de uma contagem que a gente leva no nosso cotidiano, que a gente vai ver e faz e nem percebe que aquilo ali a gente está fazendo uma contagem, não é isso? Então hoje a gente vai elevar um pouquinho o nível, a gente vai ver outras questões. Então para isso acontecer, para a gente poder ver essas questõezinhas, separem aí o nosso material de hoje, tá certo? Então vem comigo. O material de hoje é a caneta, o lápis e o nosso caderno, tá certo? Então separem lá, vão correndo, tá certo? Peçam pro papai e pra mamãe, ou então levantem no sofá rapidinho para ir buscar, tá certo? Enquanto vocês vão pegar o material, gostaria de mandar um abraço bem forte para todos os meus alunos aí da Escola Moacir Madeira Campos, que estão me vendo, tá certo? Todos os dias aí. Não desistam, tá bom? Que estou aqui com vocês, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material? Sim, não é isso? Então, agora vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, ela tem como tema resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós vamos resolver problemas e agrupar, certo? Grupos diferentes. Agrupar como? Por exemplo, você quando vai, certo? Se vestir, você agrupa vários grupos de coisas. Você seleciona uma cuecazinha mais nova, deixa aquelas velhas mais para o final. Você depois pega um calçãozinho da moda, se for sair, né, e tal. E uma camisa também bem estilosa para sair, não é isso? Se for ficar em casa, pega aquela camisa mais velha, aquele calção mais solto, não é isso? Aquela cuequinha mais folgada. E aí, fica de boa em casa, não é não? Então, isso aí que são agrupamentos. É a junção de vários grupos diferentes de coisas, não é isso? No caso, nós usamos o quê? Usamos camisa, nós usamos a cueca, nós usamos o calção para agrupar tudo isso aí e fazer, né, o nosso look para onde a gente vai, não é isso? Então, sabendo disso, a gente vai seguir aí para outras coisas. Então, o quê? Primeiramente, a gente vai revisar o que é contagem, não é isso? Porque tudo no mundo, certo? Todas as coisas que a gente faz, ou a maioria delas, no caso, são feitas por contagem. A gente vai ter que contar tudo na nossa vida. A gente conta quantos anos a gente tem, a gente conta quanto tempo leva para alguma coisa. Então, a contagem ela é feita em todos os setores. Não é isso? Todas as formas, de todos os modelos, a gente faz essa contagem, tá? Mas para a gente poder
ver melhor o que seria essa contagem, a gente vai ver aqui um conceito básico de contagem, que é o quê? É a ação de determinar o número ou quantidade de elementos de um conjunto e de objeto. Então, ele determina a quantidade. Então, quanto fica? A partir do quê? De eu contar aquele número. Por exemplo, eu tenho várias calças jogadas na cama. Então, eu vou contar quantas calças estão jogadas na cama para me saber o valor determinado daquelas calças que estão jogadas na cama para eu poder guardar. Não é isso? Isso, a contagem pode ser progressiva ou regressiva, vai depender do que você for fazer. Então, a contagem ela está em todas as maneiras, de todas as formas que a gente vai levar isso em consideração, tá bom? Então, tudo leva contagem, tá certo? Então, se a gente tudo leva contagem, então a gente vai ver o que é o princípio fundamental da contagem, não é isso? O princípio fundamental da contagem quer dizer o quê? É uma técnica para calcularmos de quantas maneiras e decisões podemos combinar-se. Então, assim, o princípio fundamental da contagem, ele diz o quê? Que é uma técnica que a gente tem para calcular maneiras e decisões como a gente vai combinar as coisas. Como eu falei para vocês, se a gente vai juntar uma coisa com a outra, a gente vai contar. Só que tem várias maneiras de ser contada isso e várias formas, né, de ser contada isso. Vai depender do quê? Dos objetos e dos grupos que eu tenho para poder eu estar fazendo essas comparações, não é isso? Então, para mim comparar uma coisa, eu tenho que saber quantas tem, para mim saber quantas maneiras possíveis eu posso contar aquilo que eu vou fazer, tá? Então, a gente vai calcular aí todas as maneiras possíveis de se fazer uma contagem, tá certo? Pelo nosso princípio fundamental da contagem. Então, nós vamos ter algumas decisões, nós vamos ver hoje alguns problemas relacionados a esta parte, tá certo? Tudo certinho aí? Até agora todo mundo entendeu o que é contagem, o que é princípio fundamental da contagem. Está um pouquinho confuso, está bem, eu posso continuar? Então, se posso continuar, vamos lá comigo. Para isso tudo, a gente tem uma palavra chamada análise combinatória, que ele vai analisar as combinações, né, e as contagens que vão ser possíveis para a gente poder estar realizando estes valores, que é o quê? É utilizada para resolver problemas de contagem. Utilizando os processos combinatórios, é possível determinar o número de combinações, arranjos e permutações possíveis, que é o quê? Essa análise combinatória é utilizada para a gente resolver esses problemas. Então, quando a gente tem uma contagem, né, que a gente vai contar algum objeto, a gente vai permutar. Permutar seria o quê? É ficar trocando um objeto com o outro do mesmo grupo, né? Ou arranjar. Arranjar é o quê? Colocar um do lado do outro, não é isso? Isso tudo, gente, é análise combinatória. Isso a gente vai usar a análise combinatória para poder resolver todos esses percalços, todos esses atributos aí, a gente vai usar a análise combinatória. Que consiste em quê? Uma contagem, certo? A gente vai analisar primeiro e vai ver como a gente vai contar. Aí a gente utiliza diagramas, como a gente fez o diagrama de árvore na aula passada. E também nós utilizamos o cálculo também, que algumas vezes, quando você está mais habituado, fica mais fácil de resolver os problemas. Tá certo? Então, a multiplicação, né, no caso, é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número produzindo um resultado. Por que eu coloquei o conceito de multiplicação aí, gente? Para vocês lembrarem que a contagem a gente vai adicionar, né, isso, várias outras coisas até terminar nessa contagem. Como a gente vai adicionar e vai terminar essa contagem, o que a gente vai fazer? Como a gente adiciona isso, se então adicionar várias vezes um valor, certo? A gente tem o quê? A gente tem, certo? Uma multiplicação, que nada mais é que o quê? Adicionar sucessivas vezes o mesmo número. Então, para a gente poder conseguir resolver alguma questão de contagem, certo? Nesse modelo de arranjo de combinação, a gente vai utilizar muito a nossa multiplicação, tá certo? Que nada mais é que a soma, não é isso? Adições de parcelas iguais. A gente vai adicionar, certo? Vai somar cada número com ele mesmo até chegar no valor, certo? Que vai dar aquela permutação, aqueles arranjos, aquelas formas de arrumar, né? De agrupar, certo? Aqueles conjuntos, tá bom? Então,
Eu vou agora iniciar, gente, umas questões com vocês. A gente vai fazer algumas questões, certo? Vamos trabalhar e vamos justificar aquilo que a gente viu hoje, tá certo? E a gente vai justificar de maneira numérica agora dessa vez, tá bom? A gente vai agrupar, certo? Em árvore e vamos agrupar numericamente para a gente poder ver direitinho como é que faz, certo? O cálculo numérico, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá, vamos ver se a gente resolve juntos também. Então, vamos aí. Sofia foi à loja, queria comprar sapatos, né? Gostou de 3 modelos de sapatos, onde todos estavam disponíveis nas cores preta e branca. Quantos sapatos diferentes Sofia poderia levar? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá certo? Rapidinho, para vocês estarem aí pensando, vendo, traçando as estratégias para poder estar comprando, né? E estar aí vendo com ela quantos sapatos possíveis ela pode comprar com essa forma de fazer aí, tá? Então vamos pensando direitinho, vão calculando aí, tentem, tá certo? Vamos tentar rapidinho, vão pegando aí, vão tentando, porque matemática, como vocês sabem, é tentativa, certo? Se não tentar, vocês não vão conseguir fazer, tá bom? Então, tentem bem aí, que é pra gente poder resolver, tá ok? Combinado? E aí, conseguiram resolver? Está tão difícil? Está muito fácil? Então, se já conseguiram resolver, vamos aí resolver juntos. Para a gente resolver um problema, como eu falei antes para vocês, a gente tem o quê? Que ler no mínimo 2 vezes esse problema, não é isso? Para a gente poder entender e traçar alguma estratégia para poder conseguir resolver, não é isso? Então, a gente leu só uma vez, então vamos ler outras vezes, que é para a gente poder entender bem o problema e conseguir resolver esse problema. Então, vamos lá. Sofia foi à loja e queria comprar sapatos. Gostou de 3 modelos de sapatos, onde todos estavam disponíveis nas cores preta e branca. Quantos sapatos diferentes Sofia podia levar? Então, ela tinha 3 modelos de sapatos, só que os sapatos eram preto ou branco. Então, ele quer saber quantos modelos de sapato ela poderia levar. E aí, como é que a gente faz? A gente faz primeiro pela árvore, que é para a gente poder visualizar esse problema. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, par de sapato número 1, par de sapato número 2 e par de sapato número 3, que são os 3 modelos de sapato que tinha lá, tá certo? Então, botei só o nome, que é para a gente poder identificar lá melhor, então, cada sapato. Então, o par de sapato número 1, ele só pode ser preto e branco, não é isso? O par de sapato número 2, ele também só pode ser preto e branco. E o par de sapato número 3, ele só pode ser preto e branco. Como lá diz lá no nosso problema, que ele diz o quê? Que onde todos estavam disponíveis na cores preto e branco. Então, todo mundo só está preto e branco. Tá ok? Então, agora a gente vai o quê? A gente vai traçar a nossa ideia. Então, vamos lá. Se ela comprar o sapato 1, ela pode comprar o preto e pode comprar o branco. Então, ela tem 2 opções aí, não é isso? Se ela comprar o sapato 2, também ela só pode ter o preto e o branco. E se ela comprar o sapato 3, ela só pode ter o preto e o branco. Então, todas as afirmações que a gente tem, ela só pode ter o quê? 2 opções em cada. Então, nós vamos ter aí adições de parcelas iguais. Então, nós vamos adicionar. Nós vamos contar agora quantas opções ele tem. Então, bora lá. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Não é isso? Então, ele tem 6 opções. Tá certo? Ela, desculpa, tem 6 opções de escolher um sapato dela. Que nós poderíamos fazer o quê? Nós temos quantos sapatos? 3, não é isso? Multiplicar por quantas cores ele tem? Quantas cores tem disponível? 2. Então, 3 vezes 2 seria igual a 6, não é isso? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, esses 6 aqui seriam as possibilidades, certo? Quantos sapatos diferentes ela poderia levar. Então, ela poderia levar 6 pares de sapatos diferentes. Viram aí como fica bem mais fácil? Para a gente poder fazer. Então, a gente viu que a contagem ela é feita também normal. E também podemos contar de 2 em 2, que era a contagem lá da nossa multiplicação. Porque, como eu falei para vocês, a multiplicação é um número adicionado várias vezes. Vai depender do multiplicador ver quantas vezes ele vai ser multiplicado, né? Ele vai ser adicionado, né? O mesmo número. Então, no caso, 3 vezes 2
seis pares de sapato disponíveis. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu aí direitinho? Ficou bem claro, tá certo? Então a combinação é mais ou menos isso. Você vai adquirir, certo? Esse modelo, essa combinação, né? Que ela foi combinar, ela foi agrupar dois grupos. Por quê? Tinha um grupo de sapatos e o grupo de cores. Então ele agrupou os dois para saber o número possível, certo? De combinações, de arranjos, certo? Possíveis aí para ela poder tá levando o sapato que ela queria. Tá certo? Então agora nós vamos para a nossa próxima questão. Observe e responda. Quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Vejam aí que nós temos 4 saias aí bonitas, tá? De cores diferentes. E temos 2 sapatos aí também, tops aí e tal, com a estrelinha do lado, que as mulheres aí adoram. Acho que as meninas também gostam de salto alto também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai combinar, certo? Esses 2 grupos e saber quantas combinações possíveis a gente pode ter, certo? Com esses 2 grupos aqui, tá certo? Então, vão pensando aí rapidinho, tá certo? Em quantas combinações vão. Façam a árvore para ficar bem legal, bem diferente. E depois, certo? Calculem ele para poder ter certeza que aquele valor vai ser aquele mesmo. Para poder a gente resolver. Então, vão fazendo aí devagarinho. Vão pensando aí no que fazer. Certo? Vão resolvendo, tá bom? Que é para a gente poder resolver juntos aí e encontrar o resultado. Tá bom? E aí, já conseguiram resolver? Fácil, não é isso? Tô vendo que alguns aí não conseguiram ainda, tá? Então, vamos agora comigo aqui pro quadro para a gente poder resolver juntos, certo? Essa parte, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler de novo. Observe e responda. Quantas combinações podemos fazer com essas figuras abaixo? Então, nós temos o quê? Nós temos 4 saias, certo? De cores diferentes. E nós temos aqui 2 sapatos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai agrupar eles, então nós vamos combinar eles, né? Isso nós vamos colocar numa árvore. Como é que seria essa árvore? Vamos lá. A árvore a gente vai fazer assim. Vamos colocar sapatos, né? Eu vou colocar sapatos aqui. E vou colocar também aqui as saias, tá? Para poder vocês entenderem que aqui vai ser os sapatos e aqui as saias. Então vamos lá. O primeiro sapato é o sapato branco. Então vamos lá botar o sapato branco, tá? Então assim, ó, eu posso combinar o sapato branco, certo? Com a saia azul, não é isso? Então vamos combinar com a saia azul, certo? Agora, nós vamos pegar, certo? O sapato branco e combinar também, certo? Com a nossa saia rosa, não é isso? Olha, esse sapato branco com a saia rosa vai ficar muito bonito. Então agora, nós vamos combinar o nosso sapato branco, não é isso? Com a nossa saia amarela. Então, combinamos aí com a nossa saia amarela. E também, agora vamos combinar o nosso sapato branco com a nossa saia verde, não é isso? Ok? Então, combinamos todas as nossas saias com o sapato branco. Agora, nós vamos combinar, tá certo? O nosso sapato, vamos combinar o nosso sapato vermelho com todas as nossas saias também, para poder ver quantas combinações vai sair, né? Então, vamos lá. Nosso sapato vermelho. Agora vamos combinar. Primeira coisa que a gente vai combinar é com o nosso sapato, com a nossa saia azul, não é isso? Sapato vermelho com a saia azul. Parece que não fica muito bonito não, mas ela combinou, né? Fazer o quê? Vamos lá. Temos o que também? O sapato vermelho, certo? Com a saia rosa. Aí temos agora o quê? O sapato vermelho, não é isso? Com a saia amarela. E temos também o nosso sapato vermelho com a nossa saia verde. Então, ó, nós estamos vendo aqui que nós temos o quê? Os 2 sapatos combinados com todas as saias.
Então agora a gente vai ver aqui, pela nossa árvore, para saber quantas combinações possíveis tem. Não é isso? Então, ó, ele combinou 1 com 1, vai dar uma combinação. Então nós temos o quê? Aqui essa primeira aqui é uma combinação. Aqui é a nossa segunda combinação. Nossa terceira combinação. Nossa quarta combinação. Nós temos o quê? A quinta combinação, a sexta combinação, a sétima e a oitava combinação. Assim, nós combinamos, certo? 2 sapatos, né, de cor, um de cor branca e outro de cor vermelha, com 4 saias, vai dar 8 combinações. Que a gente poderia fazer o quê? Vamos ver. Qual é o número de sapatos que tem? Eu tenho 2 sapatos. Então, eu vou multiplicar pelo número de saias que eu tenho, que era 4. Então, o resultado dessa multiplicação, que é o quê? 2 vezes 8, vai dar igual ao quê? Vai dar igual a 8, né? 8 combinações. Então, no caso, ele teria 8 formas, 8 combinações ela teria de se arrumar para sair com essas roupas aí. Ok? Tudo certinho aí. Deu para entender mais ou menos aí como é que foi feita essa conta, como é que vocês conseguiram fazer em relação a isso? Conseguiram resolver? Conseguiram aí? Então, beleza. Então, vamos aqui agora apagar o quadro para a gente poder ir para a nossa próxima questão, certo? Então, vamos lá. Nossa próxima questão. Em um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesa. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Eita, e agora? Vamos ter que combinar agora 3 grupos. Como é que a gente vai fazer agora aí? Então, vamos aí ler direitinho. Vamos fazer a árvore, depois a gente vai calcular aí esses valores. Tá? Então, fiquem espertos aí e vamos lá. E aí, estão conseguindo fazer? Estão conseguindo resolver? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Tá dando para resolver direitinho? Então, conseguiram resolver aí? Então, se conseguiram ou se não, que tem alguém aí que estão um pouquinho com dificuldade, a gente vai conseguir resolver agora, tá certo? Então, vem comigo. Um restaurante possui... Um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesa. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Então, nós vamos lá. Nós temos o quê? Vamos aqui agora para o quadro, tá certo? Nós temos o quê? Nós temos a entrada, o prato principal, vou botar só abreviar aqui, tá bom? E nós temos também, certo? A sobremesa, né? Tá bom? Então, nós temos a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui, certo? Ele diz que tem 2 entradas. Então, vamos botar aqui, entrada 1. Entrada 1. Não é isso? Primeira entrada. Aí, nós temos quantos pratos principais? Nós temos 3 pratos principais. Então, vamos lá. A entrada 1... ela pode ser combinada com o prato 1, não é isso? Que é o prato principal 1, com o prato principal 2 e com o prato principal 3. Não é isso? Aí nós temos o quê? A sobremesa, que ele tem também 2 tipos de sobremesa. Então, isso aqui também, ele pode ser combinado com o quê? Com a entrada 1 pode ser combinada com o prato 1, certo? Com a sobremesa 1.
a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. Aí o prato 2 também é a mesma coisa, com a sobremesa 1 e com a sobremesa 2. E o prato 3 também é a mesma coisa, com a sobremesa 1 e também com a sobremesa 2. Então, combinamos eles aqui. Primeiro, a entrada já foi combinada com todas essas informações. Tá certo? Então, já combinamos todas elas aí direitinho, não é isso? Então, agora vamos para a entrada 2. Vamos lá. Vamos agora para a entrada 2. Então, a entrada 2... Entrada 2 aqui, ó. Nós vamos combinar o quê? Também com o prato 1. Com o prato principal 2. E com o prato principal 3. Não é isso? Aí agora nós vamos lá. Nós temos quantas sobremesas? Nós temos 2, não é isso? Então vamos lá. Vamos combinar com a sobremesa 1. E com a sobremesa 2. Com a sobremesa 2, não é isso? Aí, nós vamos agora também combinar o prato 2 com a sobremesa 1. E com a sobremesa 2, não é isso? E o prato 3 também, mesma coisa. Com a sobremesa 1 e com a sobremesa também 2. Desculpem as letras aí, não estão muito bonitas, mas é só para a gente poder entender aí esse esquema, tá bom? Então vamos lá. Eu posso pegar a entrada 1 com o prato principal 1 com a sobremesa 1, não é isso? É uma opção, não é? Então aqui, ó, toda essa volta é uma opção, ó. Como também eu posso pegar a entrada 1 com o prato 2 com a sobremesa 2, né? É a segunda opção, não é isso? Aí eu também posso pegar o quê? Eu posso pegar a entrada 1, o prato 2 com a sobremesa 1, que é a terceira opção. Aí, a entrada 1 com o prato 2 com a sobremesa 2, quarta opção. A entrada 1 com o prato 3 com a sobremesa 1, a quinta opção. A entrada 1 com o prato 3 com a sobremesa 2, a sexta opção. Certo? Até agora entenderam aí? Então vamos lá. A entrada 2 com o prato 1 com a sobremesa 1, a sétima, certo? Combinação. A entrada 2 com o prato 1 com a sobremesa 2, a oitava combinação. A entrada 2 com o prato 2 com a sobremesa 1, a nona combinação. A entrada 2 com o prato 2 e a sobremesa 2, a décima combinação. A entrada 2 com o prato 3 com a sobremesa 1, a 11ª combinação. A entrada 2 com o prato 3 com a sobremesa 2, a 12ª combinação. Então, pela nossa árvore, nós temos o quê? 12 combinações possíveis de fazer, certo? Essa forma, né, de combinar esses produtos, não é isso? Então, nós combinamos eles de todas as maneiras possíveis. Então, como é que a gente poderia fazer para a gente poder resolver? Vamos colocar aqui em cima. A gente tem quantas entradas? 2, não é isso? Nós temos quantos pratos principais? 2, não é isso? Nós temos quantas sobremesas? Desculpa, aqui nós temos 3 pratos principais. Errei. Nós temos quantas sobremesas? Nós temos 2 também. Então vamos calcular aqui, ó. Se eu disse que para a gente poder calcular, a gente vai ter que multiplicar tudo, então vamos multiplicar, ó.
2 vezes 3 vai dar 6. Isso mesmo. 6 vezes 2 vai dar igual a 12. Então, nós vimos que se a gente multiplicar também, fica bem mais fácil para a gente estar fazendo as questões. Tá certo? Deu para entender direitinho aí? Então, nós temos o quê? Nós temos 12 combinações possíveis de fazer uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Não é isso? Belezinha? Então, vamos apagar aqui para a gente ir para a nossa última questão. Então, vamos lá. O professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Certo? Então, ele disse que eles iam, colocar verdadeiro ou falso para todas as questões. Certo? Então, quantas maneiras distintas ele poderia ser respondido? Tá? Então, como é que a gente vai fazer rapidamente aqui para a gente poder entender? Tá certo? A gente tem 5 questões, né? Vamos botar no quadro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 questões. E poderia só ser respondido com verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Vamos dizer que todo mundo aqui era verdadeiro na primeira opção. Certo? Todo mundo, vai continuar sendo verdadeiro aqui. Certo? E quer dizer, vai ser falso aqui. Todo mundo verdadeiro. Aí aqui vai vir falso, falso, todo mundo verdadeiro. Aí falso, falso, falso e todo mundo verdadeiro. Falso, 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 falso e todo mundo verdadeiro. Certo? Aí falso, 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 falso. Será que só essas? Não, não só são essas. Porque, por exemplo, ó, aqui eu disse que todo mundo era falso, mas eu posso botar verdadeiro, falso, verdadeiro, entendeu? Então agora a gente vai voltar de cima para baixo para a gente poder resolver essa questão. Tá certo? Então bora lá. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E nós descemos, agora vamos subir. Então a gente pode dizer aqui, ó, que só essa aqui é verdadeira e esse aqui é falso, falso, falso e falso, não é isso? A gente pode dizer que agora essa daqui é verdadeira e essa é verdadeira, o restante também é falso. Tá bom? Essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira, o restante também é falso. Não é isso? Tá igual? Ó, aqui já tá igual, ó. Aqui já não pode mais. Então essa daqui já não pode. Tá bom? Então essa daqui a gente apaga, certo? Pra gente poder entender as combinações que a gente fez aí. Tá bom? Então, ó, até aqui, não é isso? Ó, aqui também já não dá certo, ó. Porque aqui a gente tem elas iguais. Então a gente vai apagar tudo. Tá bom? Até onde a gente veio aqui, ó. Então aqui, ó, é até o falso, falso e falso, ó. Falso, 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 falso e falso. Tá bom? Então, assim, vocês viram aí que para a gente fazer essas combinações pela aqui vai ficar muito complicado, não é isso? Mas nós temos o quê? Nós temos a nossa multiplicação a ser dada. Então, o que a gente faz? A gente vai o quê? Fazer a multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente apaga tudo, certo? A gente testou o que fazer e não deu certo. Como é que a gente faz? Vai ficar muito complicado. E agora? Então, vamos colocar as questões aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Na primeira questão, eu tenho duas formas de resolver. Ou verdadeiro ou falso. Então, eu vou multiplicar agora por essa. Na outra, eu também tenho 2 maneiras. Então, vou multiplicar. Na próxima também eu tenho 2 maneiras. Vou multiplicar. Na próxima eu tenho 2 maneiras. Vou multiplicar. E na próxima também eu tenho 2 maneiras. Agora, vamos calcular. 2 vezes 2... Aqui vai dar 4, né? 4 vezes 2, que vai dar 8, não é isso? 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 vai dar igual a 32. Então, nós vamos ter 32 formas, certo? 32 formas de resolver essa questão. Então, no caso, a alternativa correta é a letra D, certo? Então, gente, por hoje é só. Tá certo? Vocês viram a importância aí, tá certo? Da análise combinatória, da combinação na nossa vida, não é isso?
Até a próxima aula. Tchau!